A doutrina faz a seguinte divisão sobre a obrigação complexa. Eu posso ter obrigação complexa com mais de um objeto, seja ele imediato ou mediato, porque a concentração vai acontecer em relação à prestação. Então eu me pergunto, tem duas prestações de dar, duas prestações de fazer, uma de fazer com uma de dar? Isso é uma obrigação complexa. Veja a figura, eu tenho um sujeito deve entregar um computador ou alguns livros para o credor. Essa é uma pluralidade quanto à prestação de dar, com objetos distintos, imediatos, aí tem uma pluralidade idêntica, né? Obrigação de dar e dar. E o bem imediato, o bem da vida, são objetos distintos. Então, pluralidade de prestações. Ou, como mostra outra figura, a presença de várias pessoas. Podemos ter presença de várias pessoas no polo ativo, no polo passivo ou nos dois polos ao mesmo tempo. A pluralidade de prestações, o Código Civil trata da obrigação chamada de alternativa, também chamada pela doutrina de disjuntiva. A doutrina e a jurisprudência admitem a obrigação cumulativa como pluralidade de prestações, só que isso não está tipificado no Código. No que diz respeito à classificação pluralidade de sujeitos, é essa outra classificação apresentada aqui para vocês, nós temos as chamadas obrigações divisíveis, indivisíveis e solidárias. Vamos então começar a conhecer a obrigação cumulativa, aquela que não está prevista expressamente no Código Civil. O que é então uma obrigação cumulativa, gente? É uma obrigação complexa, com pluralidade de prestações. A setinha do empreiteiro teria que ser para executar mais de uma prestação, que seria a entrega da obra e também a sua execução. Então, obrigação cumulativa, obrigação complexa com pluralidade de prestações e todas elas devem ser cumpridas. Se uma prestação na obrigação cumulativa não for cumprida, neste caso nós teremos o inadimplemento, porque o cumprimento da obrigação não foi perfeito. Artigo 610 do Código Civil, caput. Ele diz assim, que é justamente o nosso exemplo aqui na tela. O empreiteiro de uma obra pode contribuir para ela só com o seu trabalho, só executar a obra, ou entra aqui a obrigação cumulativa, com ele e os materiais. Executa o trabalho e também os materiais, para que no final, aí mais uma prestação, a obra seja entregue no tempo, no modo e na forma ajustada. Essa é a ideia da obrigação cumulativa, obrigação que não está codificada no Código Civil, todas as prestações devem ser cumpridas sob pena de em caso de descumprimento, incidir os efeitos que decorrem do inadimplemento das obrigações. Vamos então agora para a obrigação alternativa. Obrigação alternativa, como vocês já estão vendo, apareceram artigos. Nesta modalidade obrigacional, nós temos então a presença de dispositivos no Código Civil que tratam, que regulam a matéria. Aqui eu posso colocar então como conceito para o teu caderno que obrigação alternativa é uma obrigação complexa com pluralidade de prestações, só que nem todas elas serão cumpridas. Haverá um momento em que o devedor escolherá o que será cumprido. E aí um parêntese, não só o devedor, como já a gente vai abordar melhor. Então, obrigação alternativa, obrigação complexa, com pluralidade de prestações, e haverá um momento de escolha da prestação que será cumprida, ou seja, nem todas elas serão cumpridas, diferentemente da obrigação cumulativa. Notem então que temos a presença de uma concentração na obrigação alternativa. Neste outro exemplo que eu coloco aqui, para explicar o artigo 252, nós temos o devedor B tem que entregar uma TV da marca LD ou um computador da marca Shell. Todos os dois bens estão plenamente identificados, coisa certíssima. Então, primeiro é uma prestação de dar a TV ou uma prestação de dar o computador. Segundo o artigo 252, se nada foi escrito no título que cria essa obrigação, a escolha, a concentração da prestação competirá ao devedor.
Por outro lado, o contrato, se ele regular uma forma diferente de ocorrência da concentração, ele pode dispor que o credor também pode fazer essa escolha. Tanto poderia ser o credor ou até mesmo um terceiro, uma pessoa especializada na avaliação de determinados produtos, ou essa concentração também poderia acontecer por meio de sorteio. Situações especiais existem no Código Civil relacionadas à concentração. O parágrafo 1º do Código Civil trabalha com a seguinte situação especial. Não pode o devedor obrigar o credor a receber parte em uma prestação e parte em outra. Vamos supor que B, no meu exemplo aqui na tela, tenha que entregar R$19.000 ao credor A ou 10 sacas de café. Não poderia o valor de 19.000 ser dado em parte, nem tampouco as sacas de café. Parágrafo 2º. Quando a obrigação for ter prestações periódicas, a faculdade de opção poderá ser exercida em cada período. Vamos supor que essa relação entre A e B, novamente aqui na tela, tenha sido estabelecida por 6 meses. Em 6 meses, a cada mês, ou B entregaria 19 ou sacas de café. Isso teria que ser pago durante 6 meses. Essa escolha também teria que acontecer em 6 meses. O que sugere o parágrafo 2º? Que para cada período, então para cada mês, poderia ser feita uma escolha da prestação de forma diferente. Ainda sobre as situações especiais da concentração, o artigo 252 estabelece no parágrafo 3º que quando existir mais de um optante, ou seja, mais de uma pessoa para fazer a concentração, e elas não chegarem a um consenso sobre qual prestação escolher, se o caso for judicializado, quem vai escolher a prestação a ser cumprida vai ser o juiz. O parágrafo 4º também coloca o juiz na jogada, mas não porque tem pluralidade de pessoas para realizar a concentração, e sim porque aparece um terceiro. O terceiro é escolhido para fazer a concentração por opção das partes. Lembra que eu falei que a concentração também pode ser feita por terceiro? E aí esse terceiro não cumpre, ou não quer cumprir, ou não pode exercer essa concentração. Vamos supor que ele está no hospital, vamos supor que ele tenha já falecido, vamos supor que ele não queira mais exercitar esse papel de escolha da prestação. Então, o caso sendo judicializado, aparece o juiz. Quero que você anote o seguinte no seu caderno. Tanto no parágrafo 3º como no parágrafo 4º, haverá uma intervenção do juiz na vontade das partes, porque alguma coisa aconteceu nessa relação obrigacional. Agora, muita atenção. Nós estamos falando aqui da obrigação alternativa. Nós já sabemos que quanto à pluralidade da prestação, existe cumulativa e alternativa. A doutrina, no entanto, indica a leitura da chamada obrigação facultativa. Esse exemplo que eu coloquei e que também está descrito nesta fala do Pamplona. Imagina que A ele tem que pagar a quantia de R$10.000 para o credor que eu chamei aqui de X. Se acontecer alguma coisa no que tange a entrega do valor de R$10.000, que é a prestação principal, subsidiariamente, porque isso aconteceu, ele não conseguiu pagar R$10.000, é que ele substitui por uma prestação diversa. Então veja só, precisamos compreender a obrigação facultativa como uma obrigação simples, porque ela tem uma prestação principal. E só se o devedor não conseguir cumprir é que aparece uma outra prestação, como diz Pamplona, de natureza diversa. Obrigação facultativa, majoritariamente pela doutrina, é uma obrigação que deve ser encarada como simples e não como uma obrigação complexa.